Rafa, Rafa, Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Benacchio, eu sou consultor de pré-vendas aqui na ArcServe e hoje a gente vai falar rapidamente sobre os principais benefícios do UDP e do Continuous Availability, especialmente quando se tratando de DR, de cenários de Disaster Recovery. Só mais um segundinho, pessoal, a gente já inicia. Bom, as perguntas elas podem ser registradas aqui na console e caso sobre um tempinho no final a gente dá uma olhadinha e tenta esclarecer o máximo das dúvidas, ok? Bom, seguindo em frente aqui, gente, só mesmo como uma introdução, você já deve estar cansado de ver esse tipo de slide, mas basicamente a gente deixa claro para os nossos clientes que aquela estratégia tradicional de backup uma vez por dia, em geral não atende às principais demandas dos negócios desses clientes. Então, lembrando, reforçando mais uma vez, então Recovery Point Object, ele é relacionado à frequência dos nossos backups. Por exemplo, uma estratégia tradicional que tem esses backups uma vez por dia, vamos supor que as nossas janelas de backup iniciam à meia-noite. Caso eu chegue ao meio-dia e eu passe por um desastre, eu perdi, literalmente eu perdi 12 horas de informação. Essas 12 horas não tem mais como voltar porque o meu backup foi realizado somente à meia-noite. Então esse é exatamente o meu Recovery Point Objective. E relacionado a isso, a gente tem uma série de pesquisas aí, o IDC realizou uma pesquisa, consultou uma série de empresas de diversos ramos e questionou qual seria o tempo tolerável específico para sua aplicação mais crítica de perda de dados. E claramente a gente vê que uma hora é mais do que seria intolerável para especificamente para essas aplicações críticas, para o negócio, para a área de negócio, mais de uma hora de perda de dados seria intolerável. Da mesma forma, quando a gente fala de RTO, de tempo de disponibilização de volta dessas aplicações, então esquece, independente do tempo que eu perdi, dos dados que eu perdi, quanto tempo eu preciso reprovisionar essa aplicação crítica e deixá-la disponível para o meu usuário final conforme a área de negócio dessas empresas. E o tempo máximo aí não passa de 4 horas. Então é por isso que eu quero deixar claro o quanto aquela estratégia tradicional de backups uma vez por dia, o quanto ela está descolada dessa realidade dos desejos e das demandas das áreas de negócios dos nossos clientes. E aí cabe a gente fazer algumas perguntas sobre esse cenário. Então, quais são os questionamentos importantes que nós devemos fazer nesse tipo de situação? Então, o primeiro ponto é como atender essas expectativas de RPO e RTO, mesmo numa situação de desastre. E eu acho que é o mais importante ainda, quais níveis de desastre eu devo estar preparado? Ou seja, uma perda de um servidor pode ser considerado um desastre, assim como a falha no meu storage produtivo. Mas e se eu considerar que um desastre seria a indisponibilidade de todo o meu data center? E é pensando nisso que a gente vai tratar alguns casos aqui. A gente vai trazer casos de uso associando as nossas soluções, como que elas contornariam especificamente esse problema de uma disponibilidade em todo o meu data center. Então, vamos começar abordando aqui quais alternativas o ArcServe UDP traz para a gente que podem ajudar nessas demandas de disaster recovery, pensando exatamente na indisponibilidade de um data center inteiro. Então, como vocês sabem, rapidamente também, vocês já devem ter visto esse tipo de slide já. Então, rapidamente, como o UDP trabalha com a tecnologia de incrementais infinitos associado à compressão e desduplicação, é uma realidade que a nossa solução consiga entregar backups recorrentes. Então, a ideia é que a gente selecione as aplicações mais críticas e essas a gente faz backups mais frequentes. Por exemplo, a solução ela comporta até 15 em 15 minutos. Então, pensando nessa estratégia,
um dos recursos que é o Virtual Standby, ele poderia entregar algo que é voltado para Disaster Recovery, porém com a solução ArcServe UDP, que já é muito bem divulgada nos nossos clientes. Então eu tenho aqui um exemplo onde os ambientes produtivos do cliente são diversos. Então, do meu lado esquerdo, eu tenho máquinas físicas, por exemplo, Active Directory, um SQL Server, um Exchange Server, um servidor de arquivos, todos eles máquinas físicas. Como eu também posso ter nesse mesmo cliente ambientes virtuais, seja ele lá um cluster de VMware, um Nutanix, um Hyper-V, sendo que todos esses nós endereçamos sem agente nenhum nas VMs, somente comunicando através dos hipervisores, mas também nós podemos ter clientes que trabalham com virtualizações como Citrix ou KVM do Red Hat, onde a gente entrega essa proteção com agentes nas máquinas virtuais, mas todos eles serão tratados da mesma maneira quando a gente fala de Virtual Standby. Então, portanto, a gente vai fazer a proteção de todos esses ambientes, fazer esse backup no nosso servidor, no Recovery Point Server, onde nós teremos toda a desduplicação e compressão da solução. Porém, nesse mesmo plano de proteção, é possível que nós ativemos a tarefa de Virtual Standby. E aí que a gente vai entrar na parte de DR. E o que isso significa? No meu site remoto, tudo que eu precisaria, basicamente, é um hipervisor. No caso aqui, um Hyper-V Server ou um SX, um VMware Server. Somente eles já seriam suficientes para eu entregar todo o DR que eu preciso com o Virtual Standby. Porque cada backup que eu realizo, e aí lembrando que as aplicações críticas eu posso fazer backups até de 15 em 15 minutos, elas estão sendo armazenadas no meu servidor com toda a desduplicação e compressão, como eu falei, porém, com a tarefa de Virtual Standby, essa imagem de backup, não importa a nossa origem, todas essas origens, elas seriam reidratadas e convertidas num disco de máquina virtual aqui do meu hipervisor remoto, lá do site remoto. Então, por exemplo, se é um servidor Hyper-V somente, essas imagens de backup seriam convertidas de volta num disco de máquina virtual e estariam desligadas, mas prontas para serem inicializadas. Ou seja, com um baixíssimo investimento, nesse cenário simplista que eu coloquei aqui para vocês, eu já teria o DR das principais aplicações da minha empresa. Lembrando que se somente um Exchange cair, somente ele que seria inicializado lá no Hyper-V ou no host de SX Server que está lá no meu site remoto. Eventualmente, eu nem tenho, às vezes, storage, eu posso ter discos locais lá, para vocês verem como é algo muito simplícito de estar implementando a baixo custo, com as licenças do UDP. Não existe nenhum custo adicional para utilizar esse recurso. Da mesma forma, uma outra alternativa que o ArcServe UDP oferta para esses clientes que querem fazer DR de uma forma simplista é você mandar esses mesmos backups de todos esses ambientes produtivos que nós falamos aqui diretamente para o Azure com um grande apelo aí. No Azure, na nuvem da Microsoft, quando eu utilizo o Virtual Standby do DP, eu não dependo de um proxy, ou seja, de uma máquina virtual ligada lá no Azure. Lembrando que quando a gente fala de nuvem pública em geral, os maiores custos são sempre associados a recursos computacionais, processamento e memória ligados, ou seja, uma VM ligada na nuvem, ela vai ser bilada, ela vai ser cobrada para a gente a cada hora. Então, cada hora que aquela máquina está ligada, existe um custo associado. Neste caso do Virtual Standby, nós primeiro não dependemos de nenhum proxy ou nenhuma VM ligada na nuvem pública, então toda a inteligência da replicação está no nosso servidor de RPS aqui no ambiente on-premises, então ele continua aqui local, são as APIs que nós temos que vão escrever diretamente nesses discos, e aí sim eu preciso de discos no Azure, são Managed Disks, que são os discos exatamente que são atachados a máquinas virtuais, e com um grande apelo de que eles ficam desligados. Então, certamente que essa estratégia ela vai ter um custo muito baixo, primeiro porque eu não tenho nenhuma máquina virtual ligada no Azure. Segundo, porque eu não dependo de infraestrutura, de VPN, eu não preciso de nenhuma estrutura montada para eu já ter de imediato, sem nenhum tipo de licenciamento extra do UDP,
para eu ter o Virtual Standby funcionando. Então, como eu falei, no plano de backup que está fazendo essa proteção do lado esquerdo aqui, que é onde os ambientes produtivos estão indo para o meu repositório do RPS, eu posso criar uma tarefa extra com a frequência que eu achar interessante, pode ser de 15 em 15 minutos, então assim que ele terminar o backup, por exemplo, do meu AD físico, ele vai terminar, assim que ele armazenar no RPS, ele vai reidratar esse backup, movimentar essa imagem do AD como um disco, diretamente no disco do Azure, é um disco que está desligado, está lá simplesmente esperando uma ação qualquer, e a qualquer momento, através da própria console do DP, eu posso inicializar, ou seja, supondo que eu entendi que meu ambiente ficou indisponível, eu posso, ou uma máquina virtual, um servidor físico, o que for, eu posso, através da console do DP, indicar que uma VM no Azure vai ser, a partir de agora, inicializada e vai atachar o disco que eu preciso, contendo não somente o sistema operacional, as aplicações, os arquivos daquele servidor de origem que eu entendo que entrou em DR. Falando especificamente de um DR de um site inteiro, logicamente que nesse caso, inclusive o meu servidor de backup estaria indisponível. Porém, lá no Azure eu tenho todos esses discos, então, nesse caso simplícito que eu estou mencionando aqui, onde eu não coloquei nem mesmo um proxy lá no Azure, os discos estariam desligados, eu teria que ter uma ação manual de inicializar, de criar uma VM com esse disco que eu já tenho lá, e ela traria todo o meu ambiente disponível de volta. A ideia aqui é que se for somente uma máquina pontual, por dentro do Virtual Standby eu consigo orquestrar e inicializar essa VM, essa máquina física, diretamente convertida no Azure. Mas vejam que com a solução do UDP, de uma forma muito simples e com um baixíssimo custo, eu já tenho uma solução de DR pronta para ser utilizada. A mesma coisa acontece quando a gente trabalha com o Virtual Standby para a Amazon, porém, para escrever nos discos EC2, nós dependemos de uma máquina virtual lá do DP1 Proxy, a gente chama de um proxy, para orquestrar essa escrita lá. Esse é o único custo que nós teríamos de diferente no caso do Azure. Uma outra alternativa para cobrir, para suprir demandas de DR, ainda falando do ArcServe UDP, é utilizando a nossa nuvem da ArcServe, o Cloud Hybrid, que é uma solução que apoia clientes que provavelmente já têm o UDP instalados e a gente usufrui de toda a desduplicação e toda a proteção já realizada pelo UDP no ambiente on-premises do cliente, e eu consigo replicar, e aí sim usando desduplicação completa, somente blocos únicos serão movidos para a nossa rede, para a nuvem da ArcServe, serão armazenados num repositório que vocês têm que entender que é totalmente plataforma as a service, ou seja, o RPS que consta na nuvem da ArcServe, você não precisa gerir o sistema operacional, a proteção do antivírus, nada disso. Tudo isso fica a cargo da ArcServe, então ele é muito mais simples de se administrar, você somente tem uma console que integra exatamente com a sua console on-premises. Esses backups de forma desduplicada irão ser duplicados para a nossa nuvem e a partir de lá, em uma situação de DR, caso eu ache interessante, sem nenhuma necessidade do ambiente produtivo, desse ambiente de baixo disponível, eu consigo converter esses backups que estão no nosso RPS, que é uma plataforma, entendam que vocês não enxergarão o sistema operacional, nem nada disso, isso fica todo a cargo da ArcServe, nós conseguimos imediatamente inicializar esses backups, essas imagens de backups replicadas, como máquinas virtuais num hipervisor que a gente provê direto no Cloud Hybrid. Existem dois tipos de contratação, somente para armazenamento, a gente chama de BaaS, Backup as a Service, mas temos também o DRaaS, que é o DR, é uma contratação associada a recurso computacional, que é exatamente o que vai ser provisionado nesse hipervisor para você inicializar as imagens de backup. Um grande diferencial dessa estratégia para eventualmente eu ter na nuvem pública o meu servidor de backup como infraestrutura, é que basicamente você tem uma previsibilidade maior. Você vai controlar todo o upload e download dessas imagens, não existe custo algum, diferente de como é hoje numa nuvem pública qualquer, onde especialmente o download, você fazer o ingresso das informações, tirar da nuvem, terá um custo muito alto associado. Então,
Legal, por UDP, essas são as principais funcionalidades associadas à DR, são as mais práticas, mais simples, como a gente falou, é custo baixo, mas existe também aquela necessidade de eu ter uma frequência de replicação maior do que somente esses 15 minutos de backup. Para isso, a gente vai falar do Continuous Availability, ele também tem uma modalidade chamada Live Migration, e a gente vai entender melhor um pouquinho mais de tudo isso. Então, só para contextualizar a nossa história aqui, lá desde 2006, quando na época a CA fez a aquisição do Exosoft, a solução que chamava Replication em High Availability. Então, lá no passado, a solução sempre se chamou até meados de outubro de 2019, a solução era a nossa solução principal de DR, de replicação, se chamava Replication em High Availability, ou RHA somente. E aí, em outubro de 2019, nós fizemos um rebrand, nós lançamos uma versão nova do produto, trocamos a identidade, então a console passou por uma série de mudanças também. Então houve o rebrand desse produto e hoje ele chama Continuous Availability. Então, o Continuous Availability, ele está dentro de uma suite, que é o Continuity Suite, e dentro dessa suite nós temos também como uma opção ao Continuous Availability o Live Migration. Aí você pergunta, pô, Rafael, mas qual que é a diferença do Live Migration e outro produto? Não, tecnicamente é o mesmo produto. Porém, ele é muito interessante porque ele vai ser focado em migrações. Como o RHA ou Continuous Availability, ele é muito bom para fazer não só a migração de workloads, de servidores, de ambientes inteiros, seja de um site para o outro, para a nuvem, e a partir daí criar cenários de DR ou cenários de replicação, esse recurso pode ser usado somente para uma migração pontual. Eu quero pegar o meu data center, as aplicações mais críticas, eu quero ir ou do ambiente on-premises para a nuvem A, ou da nuvem A para a nuvem B, ou inclusive da nuvem de volta para o meu ambiente on-premises. Então, vejam que é uma migração pontual. E pensando nisso, para você não ter que passar por uma aquisição de um produto que tem um potencial muito maior que somente uma migração, nós criamos uma SKU chamada Live Migration, que é exatamente o mesmo produto, porém com uma subscrição de somente 90 dias, que é o que a gente acha necessário para você fazer, para você migrar os seus ambientes, seus data centers, sejam de onde for para onde for, de uma forma consistente, lembrando que a ideia aqui é sempre você ter zero RPO, não existe perda de dados, então a solução Continuous Availability ou Live Migration vão garantir que essa migração não sofra nenhuma perda de dados, e no momento que você tiver com a sincronização efetuada por completo, você consegue chavear para que os seus usuários passem a usar como produção o ambiente que já foi migrado ou eventualmente numa situação de DR. Então, os principais apelos do Continuous Availability, lembre-se que é a mesma solução que o Live Migration, seriam basicamente qualquer demanda que eu tenha de replicação, qualquer demanda de disaster recovery com um apelo mais agressivo do que os 15 minutos do UDP, ou até mesmo uma migração de ambientes, que é o que a gente provavelmente usaria o Live Migration. Então, quais são as vantagens aqui? Eu já iniciaria com a vasta compatibilidade que essa solução tem. Então, muito mais do que o ArcServe e o DP, nós abrangeremos vários workloads e vários tipos de sistemas. Então, aqui nós suportamos não só o Windows e Linux, mas também a família de servidores Unix. Então, os file systems mais diversos, desde da Microsoft, os de Linux, até mesmo de Unix. Outro ponto importante são as formas. Nós temos diversas formas para sincronizar as informações e replicá-las. Eu posso fazer isso por volume, por blocos, por arquivos. Eu posso fazer de forma offline, colocando num disco externo, numa NAS e mandando e depois só replicando a diferença. Tudo isso, existem várias formas. A solução ela tem diversos recursos para garantir que essas demandas de replicação, migração e DR, elas trabalharão com a forma mais otimizada possível. Outro ponto importante é a nossa cobertura, seja para máquinas físicas, virtuais, em nuvem, tudo isso fica transparente quando utilizando o Continuous Availability. É importante lembrar que
tudo que é protegido lá dentro ou replicado está suscetível a qualquer tipo de formato, seja do físico para o virtual, do virtual para o físico, virtual para virtual, virtual para físico. A gente faz qualquer tipo de compatibilidade durante a migração. Outros dois pontos importantes é quando a gente está falando de uma replicação ou da migração de uma aplicação crítica, um banco de dados ou algo do tipo, esses dois recursos vão fazer toda a diferença. O primeiro deles é o Data Rewind, que ele garante uma proteção contínua, por exemplo, de um banco de dados, onde a qualquer momento a partir da réplica, quando eu torná-la ativa por algum motivo, eu consigo voltar no tempo e escolher um ponto que eu acho determinado ou importante para mim. Vamos pensar no caso de uma replicação de um banco de dados. Se houver uma corrupção do banco na produção, essa corrupção pode eventualmente ser replicada e você ter o mesmo problema na réplica. Porém, com o recurso de Data Rewind, eu consigo garantir que eu vou tornar essa aplicação disponível na réplica após o meu problema, após o meu desastre, porém eu vou escolher um ponto no tempo que esteja saudável, confiável, antes de um eventual problema, seja ele por um antivírus, ou por um ataque qualquer, ou como eu falei, uma corrupção do banco. Tudo isso você consegue planejar e estipular qual é o timing que você deseja fazer o Data Rewind. Outra opção interessante, normalmente associada a aplicações, é um recurso que nós temos também no DP que chama Assured Recovery, que é aquela ideia de você testar esses ambientes de réplica sem precisar parar o ambiente produtivo. Então, a qualquer momento, num cenário de replicação, de DR ou de migração, eu consigo subir a aplicação a partir da réplica, seja isso com outro nome, outro IP, da forma que eu achar interessante e validar que aquele DR está pronto, está síncrono, está pronto para ser inicializado sem nenhum risco, está confiável. Agora, falando um pouquinho da topologia da solução, como que ela funciona? Basicamente, o Continuous Availability, ele é baseado em cenários. Eu crio uma série de cenários. Eu tenho vários tipos de cenários que eu posso configurar, normalmente associados a um master e uma réplica. Eu posso ter um master e várias réplicas, mas quando a gente falar de cenários que envolvam file server, é todo tipo de arquivo que a gente quer migrar. Não importa se eu estou falando em migrar dados de um Windows, de um Linux, de um Unix, tudo que envolve migração de arquivos ou movimentação de arquivos, eu vou criar um cenário de file server. Lembrando que nós somos uma das poucas soluções do mercado que consegue trabalhar com cross-plataforma. Eu sei que é algo meio, não é algo muito comum que o mercado exige, mas se eventualmente você tem uma demanda onde você quer migrar dados de uma máquina Windows para um Linux, a nossa solução consegue fazer isso. Então, independente da plataforma origem e destino, nós conseguiremos trabalhar com as replicações e movimentação de dados. Outro tipo de opção que nós temos nos cenários são aqueles cenários associados a aplicações. Então, seja aquele Oracle em Linux, em Windows, ou até mesmo em Unix, o SQL, o Exchange, SharePoint, IIS, ou até mesmo aplicações customizadas. Pô, mas o que é isso, Rafael? Às vezes você tem uma aplicação que ela depende de serviços, você tem uma base de dados associadas a serviços ou a chaves de registro, desde que eu consiga mapear todas os links de uma aplicação única, eu consigo criar um cenário de replicação que exatamente replique todos esses recursos, seja o recurso o serviço da aplicação, o banco, uma chave de registro, tudo isso pode ser repassado para um servidor de réplica de uma forma customizada. E por fim, o Full System. O Full System é uma dos recursos principais aqui, também é um tipo de cenário, e eu normalmente vou utilizar um Full System quando a minha demanda requer que não seja replicado, não só, no caso não é só uma aplicação como no anterior, que é só o Oracle, onde eu dependo que na minha réplica eu tenha exatamente esse Oracle instalado. No caso do Full System, eu replicarei por completo a máquina. Então, nessa replicação estará constando o sistema operacional, as eventuais aplicações que ali constam e todos os arquivos desse mesmo servidor. E isso pode ser feito tanto para máquinas físicas, virtuais, Windows e Linux, e na hora que eu replicar,
eu posso transformar isso numa máquina virtual, seja ela em VMware, Hyper-V, Citrix, KVMs, pode ser até mesmo na nuvem, na AWS ou no Azure. A gente vai falar em mais detalhes sobre esse tipo de cenário. Bom, outro ponto, outro apelo, como eu mencionei por fim ali, é a integração com a nuvem pública. Então, o Continuous Availability é uma solução que, assim como lá no UDP a gente fez o Virtual Standby para a nuvem, eu tenho total integração com as principais nuvens, no caso hoje ele fala muito bem com AWS e Azure, através de APIs nós conseguimos replicar todo esse conteúdo. A diferença aqui nesse caso é que a gente vai precisar sim de um proxy ligado em uma dessas duas nuvens, então nós teremos uma máquina virtual orquestrando essa replicação, porém o grande apelo aqui é que nós teremos uma replicação contínua. E o interessante é que a partir de uma única máquina, que é esse proxy, eu posso criar dezenas de discos produtivos de outras máquinas que estão ali desligados, sem gerar custos de processamento, né, de recurso de máquina virtual nas nuvens públicas, seja no Azure ou na Amazon, e a qualquer momento que eu determinar que ocorreu um desastre, eu posso orquestrar para que aí sim sejam criadas máquinas virtuais novas e esses discos que estão desligados e podem representar centenas de aplicações, sejam somente então inicializados e só então a máquina virtual de fato liga lá na nuvem. Tudo isso sem eu precisar, no caso da réplica, de eu ter um licenciamento das aplicações que ele tem, diferente daquele cenário onde nós replicamos, por exemplo, um Oracle ou somente um Exchange. Na réplica, naqueles cenários, a réplica precisa ser licenciada porque o servidor está lá, esperando com uma aplicação sendo replicada. Nesse caso, de full system, especialmente em nuvem, tudo fica desligado na réplica. Então, eu não preciso ter o licenciamento do ambiente do sistema operacional, da aplicação, do que for, porque em tese, eu só vou usar essas licenças quando o meu ambiente produtivo estiver indisponível ou eventualmente num cenário de teste, que os fabricantes geralmente permitem que isso seja realizado. Tudo isso, lembrando, através de um painel único, uma visualização central. Então agora eu vou falar um pouquinho rapidamente dos principais casos de uso que eu vejo que os nossos clientes utilizam com o Continuous Availability. O principal deles, como eu falei, normalmente associado a Full System. Então, é um DR completo de um ambiente, porém utilizando baixos custos. E aí, nesse caso, a gente tem como exemplo um site primário. E vejam só, nesse site primário, nós temos vários tipos de workloads. Então, eu tenho aqui um servidor Oracle, na verdade, um servidor Linux com uma aplicação Oracle, e ele é físico. Assim como eu tenho um Active Directory, que é um Windows físico, ou eventualmente máquinas virtuais em VMware. Eu tenho também um Exchange Server físico. Todos eles, se eu utilizar o recurso de Full System HA, eu consigo replicá-los para um site remoto, para onde eu achar interessante, através com baixo investimento, sendo que eu consigo colocar na réplica somente um host de virtualização, um cluster de virtualização, seja ele em Hyper-V, na tecnologia que eu achar interessante. Portanto, vejam só, às vezes as aplicações, especialmente as produtivas, elas dependem de storage, de cluster e tudo mais. Porém, nesse cenário, eu estou criando um ambiente de DR para um site remoto somente através de um host de virtualização no meu site remoto. Portanto, todas essas aplicações, sejam elas físicas ou virtuais em Windows e Linux, estão sendo convertidas em máquinas virtuais desligadas lá no meu host de virtualização no site remoto. Ou seja, eu estou criando um ambiente de DR e aqui é um potencial muito maior que o DP, porque eles estão replicando de forma contínua. Ou seja, todo dado que é escrito, de repente, em nível de bloco no disco do Oracle, está sendo imediatamente trafegado, utilizando as melhores práticas, as acelerações de WAN que nós utilizamos. O Continuous Availability é muito bom para isso, para replicar dados. Então, ele vai comprimir esse dado, replicar, trazer de forma rápida para a sua réplica e a qualquer momento ele orquestra inclusive um DR, ou seja, se a sua máquina produtiva ficar indisponível, ele consegue orquestrar através da alteração de IP, através da alteração de nome, redirecionamento de DNS, tudo isso você configura de uma forma prévia, deixa tudo pronto na orquestração e assim que a aplicação cair, você tem ela pronta para ser utilizada de uma forma muito
enxuta, de uma forma muito barata. Então, como eu falei, a gente faz physical to virtual nesse caso, para diversos tipos de operação. Teremos o recurso de data rewind, caso na replicação eu queira voltar alguns minutos antes do ponto final. Teremos o Assured Recovery para eu virtualizar, já nesse caso de máquinas virtuais, eu poderia subir uma dessas VMs, inicializar elas com outro nome, outro IP, para eu efetuar um teste. Então, esse é um caso de uso muito comum. A gente usa para gerar DR, e aqui o DR é com replicação sincronizada, ou seja, é contínua, alterou a produção, ele altera na réplica, e a qualquer momento eu posso validar ou simplesmente entrar de fato em DR e a produção ser utilizada a partir daquele servidor de réplica. Lembrando que uma estratégia muito comum nesses cenários é que o meu servidor de réplica, lá o meu host de virtualização, normalmente não tem o mesmo tanto de processamento e memória que o meu ambiente de produtivo, portanto, ele é muito mais barato. Lembrando que uma situação de DR, como é algo raro, seria suportado para a maior parte das empresas que ele entre em DR utilizando uma performance menor. Como eu falei, às vezes o storage que está lá na tua réplica não tem o mesmo potencial, ou às vezes é disco local, exatamente para suprir a demanda pontual de um DR, ou de uma máquina pontual que fique indisponível. Então esse é um caso de uso muito comum. Outro ponto, outro caso de uso que a gente tem bastante com o Continuous Availability. É muito comum que os nossos clientes trabalhem lá no seu site primário com, por exemplo, um cluster de SQL. Então, você tem lá uma aplicação que é um banco de dados, ela já está clusterizada, então ela já tem alta disponibilidade em nível local, ou seja, se um dos servidores, um dos nós do meu cluster do SQL ficar indisponível, seja qual for o motivo, eu tenho um storage que chaveia os recursos para o outro lado, para o outro nó do cluster, e os meus usuários praticamente não sentirão essa indisponibilidade do banco de dados. Então, é um cenário muito comum. Porém, vamos supor que, a partir das novas regulamentações, essa empresa está sendo exigida que este banco tenha não só nível de desastre local, mas que ele também supra uma eventual necessidade de indisponibilidade do site primário. Então, se todo o meu site primário ficar indisponível, nesse caso até mesmo o storage do cluster, toda a aplicação pararia. Então, um caso de uso muito comum é exatamente a gente se integrar com o Continuous Availability num cluster já existente de Oracle, de SQL. Vejam que não são todas as aplicações que conseguem se integrar nessa natureza. Então, eu coloco lá na minha réplica um servidor standalone, um servidor simples, com discos, pode ser discos locais, para a gente é indiferente. Eu me integro através de agentes nesse cluster e eu consigo fazer a replicação contínua desse banco de dados produtivo que está em cluster, replicando para um servidor muito mais barato, numa réplica num site remoto, que caso somente um servidor entre em DR ou ocorra um problema local, o meu cluster local vai funcionar normalmente, e aí não tem nada a ver com a nossa solução, é o cluster da Microsoft trabalhando, porém eu tenho uma resguarda caso aconteça um DR no nível do meu site inteiro. Meu site inteiro ficou indisponível, eu tenho lá um servidor standalone. Se você quiser fazer essa mesma estratégia utilizando recursos da Microsoft, ela te exigiria que você colocasse um storage da mesma natureza lá no seu site remoto, integrasse esse storage com o do cluster produtivo, para criar um cluster geográfico. O nível de investimento necessário para isso seria muito maior do que simplesmente licenciar o Continuous Availability e colocar um servidor réplica simples do outro lado. Lembrando que todas aquelas funcionalidades estarão disponíveis aqui. Um ponto importante é que vejam como é simples para fazer os testes de réplica. É literalmente clicar com direito, eu tenho aqui o meu cenário, eu vou lá na minha réplica, eu falo, eu quero fazer um teste de integridade, e aí então ele subiria o serviço do SQL lá na réplica, ele pararia a replicação, subiria esse serviço lá para eu fazer qualquer tipo de teste, até mesmo uma homologação, e caso eu entre em DR, um ponto muito importante é que, uma vez que eu entrei em DR, meus usuários começaram a de fato usar o meu site remoto, eu já imediatamente inicio uma réplica de volta. Ou seja, se o meu ambiente produtivo está indisponível, isso não vai acontecer. Porém, assim que eu reprovisionar uma outra máquina no ambiente produtivo, a réplica ocorre, os meus usuários continuam utilizando o servidor de réplica, ele já está replicando de volta para a minha produção, e quando eu achar necessário, eu posso fazer essa chaveada inversa, tornar os meus usuários de volta para o ambiente produtivo.
Um caso de uso também que a gente pode utilizar essa solução Continuous Availability seria para clientes do segmento hospitalar, de healthcare. Uma solução muito comum que a gente nota nesses clientes é uma solução que é um conceito chamado PACS. O PACS não é o fabricante, é simplesmente uma modalidade de aplicação que é associada a raio-x. Então, se o hospital, por algum motivo, ou a clínica, ou qualquer segmento, trabalha com uma solução de PACS, ela certamente vai ter uma solução que tira os raios-x, aquelas imagens, ela digitaliza isso para dentro de um sistema, e isso normalmente tem uma alta resolução. Então, a gente sabe que essas soluções de PACS terão como característica comum altas volumetrias. Então, a gente está falando de muitos terabytes, às vezes centenas de terabytes. A gente sabe também que todo ambiente que trabalha com PACS vai trabalhar com arquivos imutáveis, ou seja, aquelas imagens, não existe uma edição de imagem, eles jamais vão precisar alterar essa imagem. É uma imagem que tem um raio-x que precisa ser guardado, e não existe alteração nesse tipo de arquivo. Outro ponto, uma característica desse tipo de cenário, são eles, por se tratarem de imagens, eles não serão suscetíveis a desduplicação ou compressão. Ou seja, nem sempre a estratégia de backup todos os dias, jogar isso para o DP, por exemplo, e tentar extrair o máximo disso, vai me trazer benefícios, porque, como eu falei, os arquivos não são suscetíveis a quase nada de desduplicação e compressão. A gente sabe também que essas aplicações costumam estar em storages high-ends, então storages performáticos e caros, custosos para esses hospitais. Sabemos também que a retenção dessas imagens, e aí é uma legislação, a Anvisa vai exigir isso deles, é que a retenção dessas imagens elas sejam praticamente infinitas, porque a gente está falando de uma retenção que seja a vida do paciente. Então, se um raio-x de uma pessoa nova, eu vou ter que manter isso por todo o período de vida, mais uns 10 anos após a morte. Então, vejam que é tratar praticamente como uma retenção infinita. Outro ponto é que elas podem variar, essas aplicações de PACS podem estar tanto em sistemas Windows como Linux. E aí, qual seria um caso de uso com Continuous Availability? Aqui no gráfico, a gente está vendo lá, nós temos o servidor de PACS, provavelmente associado a um storage high-end, ele vai ter essa aplicação que recebe as imagens de raio-x, vai armazenando nesse sistema. Eu poderia eventualmente usar o Continuous Availability para ler esse conteúdo dessas imagens, replicar isso para um storage muito mais barato. E aí, no caso, o apelo mais barato que eu vejo é uma NAS, pode ser uma NAS que trabalha somente com um share de rede, um NFS, um CIFS. Então, eu teria uma replicação contínua, todo o arquivo que é gerado nesse servidor de PACS estaria replicando de forma imediata para um disco de uma natureza muito mais barata. Então, ou seja, ao invés de eu ter uma solução que gere backup, que versione esse repositório todos os dias, eu não preciso de versionamento, porque aquele dado não vai ter alteração. Ele é um dado muito peculiar e também não vai ter desduplicação e compressão. Então, o que eu preciso é de um repositório de um tamanho equivalente, mas que seja mais barato que a minha produção. Então, com o Continuous Availability, a gente consegue replicar essas imagens para um storage muito mais barato, e a sugestão que a gente pode usar aqui é até mesmo uma NAS, que é o mais simples possível, uma caixa com discos e um share de rede. Isso tudo vai ser replicado para lá, e dentro do Continuous Availability, se houver um desastre e eu perder essa aplicação toda, eu conseguiria, assim que eu reposicionar esse novo servidor, trazer isso de volta, orquestrando através do Continuous Availability. E aí você pode falar, pô, Rafael, mas e se o usuário eventualmente deletar um arquivo do PACS, essa replicação vai ser levada na storage e vai ser deletado. É por isso que nós temos diversos recursos no Continuous Availability, como, por exemplo, eu quero que na réplica, seja no sincronismo ou na replicação, caso seja deletado algo na produção, no meu master, não quero que essa deleção seja replicada, ou seja, que essa replicação seja realizada na réplica. Por quê? De novo, não faz sentido eu querer deletar algo que é imutável, que tem uma retenção infinita e que eu preciso daquilo por muitos anos. Então, basicamente, é simplesmente um flag de um checkbox aqui na solução, e eu tenho a garantia que, mesmo num cenário onde houve um acidente, alguém deletou algo que não deveria na produção, a minha réplica está consistente com todas as informações que eu preciso. Um outro caso de uso muito parecido com esse é o de CFTV, armazenamento de vídeos.
Cada vez mais as empresas precisam se proteger de perímetros, né? Colocam câmeras ali, e para isso existem também legislações que vão exigir que essas câmeras tenham retenção e tudo mais, salvaguarda desses conteúdos. E, novamente, eles têm uma característica muito parecida com o que a gente vai ver no Pax. Então, a gente está falando de servidores, no caso do DVR, que vai fazer essa interconexão com as câmeras ou com as aplicações e armazenar isso tudo. Provavelmente a gente vai estar falando de volumetrias muito altas, que são vídeos cada vez com maiores resoluções. São, de novo, arquivos imutáveis, ninguém vai pegar esse vídeo e editar, então todos os dias é aquele mesmo arquivo estacionado ali. Esses arquivos não são também suscetíveis nem à desduplicação e compressão, arquivos de vídeo, e em geral eles também vão precisar de uma retenção alta. Então, novamente, para eu ter uma replicação contínua desse conteúdo, que pode ser crítico, eu coloco o Continuous Availability nesse servidor de DVR, de gravação, e posso, da mesma forma que a gente mencionou no Pax, eu ter uma estratégia de um repositório mais barato, um storage muito mais barato na minha réplica, e eu vou garantir que de uma forma íntegra e contínua todos esses vídeos estarão disponíveis num outro lugar, nesse caso na NAS, e o Continuous Availability vai orquestrar tudo isso. Esse também é um ótimo caso de uso para a solução. Chegando ao fim aqui, pessoal, mais alguns casos de uso. Esse é um caso de uso associado à replicação de arquivos. E é muito comum que a gente vê clientes nossos utilizando, que tem essa demanda de replicar arquivos, seja de uma matriz para várias filiais ou das filiais para uma matriz. Então, isso é muito importante para alguns clientes ter a possibilidade de sair replicando volumes imensos de arquivos, são servidores de arquivos, né, com vários arquivos de qualquer natureza. E a gente sabe que é muito comum as pessoas utilizarem um recurso da Microsoft, que é o DFSR, DFS Replication. Ele, porém, é muito comum também a gente ouvir dos nossos clientes que eles se queixam de uma série de falta de recurso que essa solução provê. Então, por exemplo, ela provê baixa performance na replicação, é muito comum a gente ouvir isso. Ela possui limitações onde somente domínios de uma mesma floresta podem se comunicar. Também é comum a gente ouvir que o full sync de todo o volume, às vezes você tem centenas de terabytes, caso essa solução precise fazer o resync desse conteúdo, ela tem que validar todo esse volume, e isso pode levar, às vezes, dias antes de qualquer replicação de fato acontecer. A parte de reporting do DFSR da Microsoft também deixa a desejar em muitos casos, a gente ouve constantemente isso dos nossos clientes. E, por fim, ela suporta somente um file system que é NTFS. Então, um caso de uso muito bom para o Continuous Availability é pegar esses clientes que têm essa demanda de replicação de arquivos, e aí, de novo, não somente da matriz para as filiais ou das filiais para a matriz, algo que eu tenha, desde que seja num único sentido, é importante lembrar isso, ou seja, eu quero que o sentido da replicação ocorra sempre de um lado para o outro, e não que os dois lados que foram alterados eu quero sincronizar como o DFS já faz. É muito raro eu ver esse tipo de cenário. Então, é importante saber que tem aqui esse caso de uso, ele tem grandes diferenciais em relação ao DFSR da Microsoft e pode ser um grande apelo para os nossos clientes. Um ponto importante, um diferencial que a gente vai ter em relação do Continuous Availability perante essas soluções, por exemplo, como o DFSR, é a opção de orquestrar e garantir qual o número de streams que eu vou fazer para cada tipo de réplica. Não só isso, diversos relatórios para eu entender qual que é a minha real banda disponível, ou a taxa que eu estou transferindo, gráficos disso tudo. Isso são grandes diferenciais que qualquer cliente que já usa uma replicação por uma aplicação como o DFSR vai sentir muita falta e vai ver muito valor. Por fim, para a gente fechar, um último caso de uso, como eu mencionei, eu já falei um pouquinho disso antes, é referente à alta disponibilidade em nuvem pública. Então, eu posso sim utilizar o Continuous Availability, não só para migrar esses workloads para a nuvem pública, no nosso caso, hoje nós suportamos AWS e Azure,
Porém, eu também posso fazer o DR desses ambientes lá, usando aquela mesma logística que eu já mencionei. Eu preciso de um proxy, uma máquina virtual na nuvem, com poucos recursos, que vai ser a responsável por receber as réplicas do ambiente produtivo e ela que vai criar múltiplos discos da natureza da nuvem que eu estiver falando. Então, se eu estiver numa nuvem do Azure, ela vai criando, esse proxy vai criar diversos managed disks associados, um para cada origem, um para cada ambiente produtivo que eu tenho. No caso da AWS, seriam discos EC2. Esse proxy criaria, ele atacha discos EC2, vai recebendo essa réplica de forma contínua, isso é muito importante. Então, a gente está falando de RPO zero, a gente não tem perda de dados. E assim que houver um desastre, a gente orquestrará a chaveada desse recurso para a nuvem. Por a gente fazer essa tarefa de migração tão bem, faz muito sentido para aqueles nossos clientes que precisam somente migrar ambientes, eles não querem deixar o DR ativo, eles querem somente migrar, seja do ambiente on-premise para a nuvem, ou de volta, da nuvem de volta para cá, sem ter perda de dados. Eu quero garantir que eu vou replicar esse conteúdo e que determinado dia eu vou fazer uma simples chaveada na minha console de sistema e todos os meus usuários não perceberão isso. Então, para esse tipo de demanda que nós temos o Live Migration, que é exatamente a mesma solução Continuous Availability, porém ofertada por um período de somente 90 dias. Então você vai ter todo o suporte da ArcServe, abrir chamados, tudo isso de uma forma comum, porém uma subscrição de 90 dias que vai entregar exatamente a garantia dessa migração. Não só isso, envolvendo servidores físicos, inclusive, que é muito complexo a gente fazer conversões de servidores físicos para a nuvem, isso mantendo toda essa integridade dos dados e não tendo perda durante a chaveada, né? Você não perder nenhum tipo de dado durante a replicação. Bom, gente, basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma pergunta aqui no chat. Fiquem à vontade para consultar as nossas redes sociais, os nossos materiais, ou até mesmo ligar para a gente. Basicamente é isso, e a gente se vê depois. Um abraço a todos e até mais.